Dr. Sérgio, ele está aqui na nossa frente. Você vai ter o privilégio hoje de assistir o nosso podcast diretamente de São Paulo, Tatuapé, tá? Onde nós vamos estar aqui conversando com essa pessoa incrível, essa pessoa maravilhosa, essa pessoa que me deu o prazer da honra dele de estarmos aqui juntos. Ele, que é médico, Dr. Sérgio Sérgio Salomão. Salomão. Doutor Sérgio Salomão, eu vou fazer o seguinte: ao invés de eu apresentar o senhor, porque é um currículo extenso, eu vou fazer questão que com que o senhor se apresente para a gente poder também falar para o pessoal de casa que está assistindo a gente o que espera a gente nessa live hoje. E mais do que isso, você que está nos assistindo, tanto do Instagram quanto de casa, quanto vai ver esses cortes depois, vai ter uma pequena noção do que se trata sobre a segurança de crianças de 0 a 3 anos. Doutor Sérgio, que é pediatra, especialista em UTI neonatal. Fala um pouquinho para a gente quem que é o doutor Sérgio. Bom dia a todos. Eu sou, então, como ele já disse, o Dr. Sérgio Salomão, e eu sou formado há quase 40 anos, o ano que vem faz 40 anos, 39 anos de formado em Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo, e desde pequeno eu me interessei em ser pediatra. Desde pequeno eu me interessei em fazer pediatria, já em tenra idade, criancinha mesmo. Eu pus na minha cabeça que ia ser médico e ia ser pediatra. E aí, depois eu vi que a minha vida estava ligada aos bebês de UTI, aos bebês prematuros, aos bebezinhos pequenos. Porque a gente tem que ter em mente duas coisas, não tanto o dinheiro, mas o propósito. Porque se eu fosse fazer medicina por dinheiro, eu escolheria uma especialidade cirúrgica, talvez cirurgia plástica. Mas você tem que escolher primeiro o propósito para depois escolher o dinheiro. Então, eu preferi. O meu propósito eu percebi que estava com os bebês. E aí eu fui para a área de neonatologia. Bom, você de casa está conseguindo ouvir bem? Você está ouvindo com eco, está ouvindo com ruído? Escreve aqui nos comentários e está liberado já para perguntas sobre primeiros socorros em UTI neonatal de 0 a 3 anos com o Dr. Sérgio. Você que está aí de manhã cedo conversando com a gente, você que está assistindo de casa ou vai assistir lá no YouTube depois também, vai entender mais ou menos como é que é a história desse cara que é incrível e está lançando hoje, exclusivamente para vocês, um curso de primeiros socorros de UTI neonatal. Temos até um boneco aqui, né? Tá aqui, ó, o nosso bebê Ó, reborn. para você que tem um bebê reborn dentro de Olha aí, casa, ó. nós também temos um bebê reborn, entendeu? Vem com a cara de mal, a cara do Chuck, já tem Vou já deixar ele aqui. os cílios, tá vendo? Não, mostra aí de novo. Mostra ali para a câmera ele também, Olha aí, ó. entendeu? A pergunta é a seguinte, doutor Sérgio. Olha a cara de bravo. Já veio com demônio ou o senhor precisou comprar? Não, acho que esse bebê ele torce pro mesmo time que eu. Ah, Ele tá é? bravo porque ele é corintiano e nós não estamos atravessando uma boa fase, então deve ser isso. Tá explicado. Então vamos lá. Da onde que surgiu todo esse interesse sobre a UTI neonatal? O senhor disse que foi desde sempre, sempre quis fazer pediatria e tal, mas a UTI neonatal, da onde que vem esse interesse? Foi ao longo do curso. Eu fui evoluindo no curso e percebi que a minha vida estava ligada, a paixão estava nos bebezinhos pequenos. E como eu falei no começo, o dinheiro é importante nas nossas vidas, mas segundo Salomão, o meu patrício lá da Bíblia, ele disse que se você tiver como foco o dinheiro fugirá de você como águia. Você tem que focar o propósito. E como eu disse, se por dinheiro eu não faria nunca nem pediatria por dinheiro. Eu fui atrás do propósito. E o meu propósito eu percebi que estava ligado nas crianças pequenas. É o meu prazer, a minha paixão. Eu gosto de medicina como um todo. Eu gosto de todos os assuntos que referem à medicina, de adulto, de criança, de velho, é tudo interessante. Mas o meu foco é mais no bebê pequeno. Isso é paixão, veio inato, eu acho. Falar sobre propósito, né, é algo bem complicado, porque existem muitas vertentes hoje que dificultam e ao mesmo tempo que facilitam a nossa busca pelo propósito. O que seria propósito para o senhor, em referência ali à questão da pediatria também? Propósito, na minha opinião, é aquilo que faz o teu coração pulsar, é aquilo que faz os teus olhos brilharem. Então, esse, para mim, é o propósito. É para aquilo que você veio. Porque você tem uma missão aqui na Terra, você tem um destino, algo a cumprir. Você tem algo a cumprir. Este é o seu propósito. As pessoas, às vezes, nem descobrem o seu propósito. Para mim, o seu propósito, quando você está perto dele, o seu coração pulsa diferente e os seus olhos brilham de uma maneira diferente. E eu vi isso na pediatria, especificamente na Uau! neonatologia.
Muito bom, perfeito. Eu costumo dizer também que o propósito é aquele momento, né, que você poderia morrer ali e que você entende, né, que seu dever, sua missão de vida estaria cumprida também. Eu imagino que o senhor se encontrou dessa forma. Mas vamos lá. Mas antes do pessoal de casa já começar já a fazer as perguntas, né? Vamos começar a entender algumas situaçõezinhas. Qual o caso que mais te impressionou ali durante a sua carreira? Porque a carreira de médico não é uma carreira fácil. Primeiro, a gente precisa se acostumar com o luto, com a morte, né? E principalmente quando a gente vai trabalhar em UTI neonatal, a gente precisa lidar com a morte, infelizmente, de bebês. E honestamente, como pai de primeira viagem, pai de uma linda menina de 6 anos, um beijo, Violeta. Tem que mandar um beijo É. para bebê, né? Um beijo para a mãe também, um beijo, Kissela. Vamos lá. Como lidar com essas mortes? A gente se acostuma algum dia? E qual o caso que mais te impressionou? Lidar com a morte é uma situação difícil, é uma situação que ninguém, eu acredito que ninguém consiga lidar com a morte. Ninguém é tão frio a ponto de conseguir lidar com a morte de uma maneira como se você vá dar um recado, olha, ele melhorou. É diferente do que você falar, olha, infelizmente ele foi a óbito. Você sente em você, é muito diferente. É muito triste você ter que dar um recado desse, mas você se acostuma a dar o recado, não que você se acostuma com a morte. A morte é um desligamento que faz parte da vida, mas é triste você dar essa mensagem. Eu até hoje não consigo, eu procuro evitar. Agora, se aconteceu comigo, eu tenho que dar. Sou eu que tenho que dar, é o médico que tem que dar o recado. É um momento muito difícil. Até hoje é um momento muito difícil para mim. Eu acredito que nenhum médico se acostuma com isso. Ah, eu dou recado sem problema, eu não tenho nenhum problema com isso. Duvido. Dentro de si, você sente pela morte. Você pode se colocar na categoria de um super, um deus, vamos dizer assim. Não é o caso, mas você pode se Sim. achar. As pessoas acham que você é um deus e você tem o poder de curar, então você foi incapaz. Então a morte nunca é uma situação tranquila para o médico a vida toda, eu acredito eu. E o caso que mais me impressionou foi recente, agora na Covid. Na Covid, eu tive uma paciente que a mãe, ela estava gestante, mais ou menos de 30 semanas, o que traduzindo aí, eu nunca sei a correlação de semanas com meses. O povo fala meses, eu costumo falar em semanas. 30 semanas seria o quê? 6 meses, vamos dizer assim, mais ou menos isso. Ela estava gestante, pegou Covid. E aí, na Covid, ela ficou grave, foi para UTI, ficou entubada, ficou muito mal, e perceberam, o pessoal da obstetrícia percebeu que ela iria morrer. Então eles fizeram uma atitude heróica, falou assim, vamos até a UTI, que ela estava na UTI, não estava no centro obstétrico, estava na UTI. Uhum. Vamos até a UTI, vamos fazer uma cirurgia, vamos tirar o bebê. Fizeram isso. O bebê nasceu em condições péssimas, um bebê prematuro de 1,3 kg, mais ou menos. Ele nasceu. A gente tem um boletim de Apgar, que é a nota que você dá para a criança. É a nota dada a 1 minuto e a 5 minutos. Você dá uma nota de 0 a 10, de acordo com a vitalidade, tem os critérios lá, né? De 0 a 10 no primeiro minuto, para saber o que você tem que fazer. E depois no quinto minuto, para saber se a criança vai ter alguma. A perspectiva de futuro dessa criança. Então a nota no primeiro minuto dessa criança foi 0, Nossa. e a nota no quinto minuto dessa criança foi 0, quer dizer, ela estava sem batimento cardíaco. No 10º minuto, ela teve 1, ou seja, um tênue batimento cardíaco. Batimento cardíaco, uma batida aqui e uma lá. 10 minutos de cérebro sem receber oxigênio é morte, praticamente. É uma criança que vai, nascer, que vai ficar vegetativa para o resto da vida. Essa é a ideia. Essa é a ideia que todos tiveram. Essa criança sobreviveu, a mãe faleceu, infelizmente. Ela foi criada pela tia, sobreviveu. E quando ela sai do berçário, a gente perde o contato, né? Mas como eu faço home care, passou-se um tempo, assim, 1 ano depois, 1 ano e meio depois, uma paciente que eu atendo, que eu fui até a casa dela, falou assim: Olha, doutor, tem uma criança que você viu no berçário que mora aqui em frente. Vai lá. Era ela, andando, falando, indo para a escola com 1 ano e meio. Eu falei assim: Deus existe. Incrível, né? Bom, acho que o pessoal de casa está tendo uma dificuldade de assistir por conta do eco, né? Eu acho melhor a gente encerrar essa live por aqui, porque senão a gente não vai ter uma boa qualidade. Você que está assistindo a gente, em breve nós vamos lançar lá no nosso YouTube. Não perca, tá? Que a gente vai estar lá para todos vocês em breve.
Pronto, sai, né? Aí. Isso. Bom, vamos lá, doutor Sérgio. O negócio é o seguinte. Vou aproveitar já tirando já os aparatos da mesa. Vamos para o que interessa. O senhor pontuou algo chamado milagre, né? Uhum. Como médico, é complicado. Muitas das vezes, né, até a faculdade propriamente dita, incita a gente, né, a questionar, a duvidar. E a carreira acadêmica, né, é uma carreira de longos questionamentos ali. E o que a gente consegue enxergar durante, principalmente dentro da medicina, são muitos médicos que se denominam ateus. Uhum. O senhor já se provou um homem de fé, não somente, né, como se declarou torcedor do Corinthians, né, porque tem que ter muita fé sendo corintiano, essa que é a verdade, mas principalmente contando esse caso para a gente, né, onde ela tinha zero em todas as notas ali aplicadas. O senhor acredita em Deus e por quê? É, logicamente, eu acredito em Deus, porque não há meio de você não acreditar em Deus. Você não consegue explicar as coisas da natureza pela mão do homem. Então, você é praticamente obrigado a acreditar em Deus. Então, não tem por que não acreditar em Deus. Eu não sei como é que o ateu se define, por exemplo, quando o avião está caindo. Não consigo entender. Mas, evidentemente, acredito em Deus. A minha fé é uma fé racional. É uma, por exemplo, quando naquele episódio de Jesus que o diabo falou, pula daqui de cima, porque está escrito, 10.000 cairão ao teu lado, e 10.000 à sua Sim, e esquerda, os e não anjos serás deram a atingido. ordem ao seu respeito para poder te Isso, resgatar. então. Então, pula daqui que Deus te salva. Aí Jesus respondeu para ele, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, Uhum. eu acredito numa fé racional. Não acredito numa fé que você está morto há 55 dias, de repente você vai ressuscitar. Isso não é fé, isso é besteira. Esta criança foi prova de uma fé racional. Ela teve um- um desenvolvimento favorável de uma situação que poderia ser desfavorável. Mas sim, eu acredito em milagre. Agora depende o que é milagre. Pode ser milagre na concepção de um é diferente de outro, né? Sim. Na minha concepção de milagre é diferente da concepção de milagre da maioria das pessoas. Porque a maioria das pessoas acha que milagre é uma coisa que o impossível que Deus faz. Não, para mim milagre não é isso. Para mim milagre é acordar todo dia. Para mim Perfeito. milagre, porque conhecendo o corpo humano, é poder engolir. Oh, Você tem assim, são 12 pares cranianos, pelo menos 5 pares cranianos estão envolvidos na coisa de engolir. Você só dá valor para a coisa quando você perde. Engolir é uma coisa simples, você vem aqui, não tem milagre nisso. Tem muito milagre nisso. São quase 5 pares cranianos envolvidos. Quando você perde a capacidade de deglutir, você vai ver como é difícil para você recuperar. Então, o milagre acontece a todo momento. O vento batendo na folha, eu acordando, eu podendo ir trabalhar, eu estou aqui para poder falar, estou te vendo, estou te ouvindo. Isso é um milagre. Então, o milagre existe aos montes, a qualquer momento, a todo momento. perfeito. 5 pares de nervos cranianos somente para a gente poder fazer a deglutição. É. Que incrível, viu? Bom, doutor Sérgio, o negócio é o seguinte. Vamos lá. Vamos passar por um próximo ponto agora. Já que a gente entendeu que o milagre realmente é a vida, né? E com toda certeza, uma mãe que sai de casa com seus 3 filhos, que tem que trabalhar, que pega o metrô lotado e que chega em casa, ainda consegue dar atenção, fazer o jantar, né? E está ali para os seus filhos e dar uma boa criação, uma boa educação, é um milagre realmente, é um milagre da vida e nós estamos predispostos a ver milagres todos os dias e é uma honra poder, né, dialogar com o senhor sobre isso, principalmente. Bom, como médico, o senhor acredita em milagres? O senhor já vivenciou, já presenciou um milagre além desse aí, mas assim, no seu plantão que você falou, meu Deus do céu, eu não fiz nada. Foi uma coisa ali que realmente aconteceu e que você praticamente tinha perdido esse bebê, tinha perdido, né, essa situação, ou só essa daí que o senhor acabou de contar, que foi a mais evidente ali? Não, essa foi a mais evidente, mas acontece quase sempre, né? E não só assim, coisas que você nem espera. Ah, essa criança vai morrer. De repente ela ressuscita, entre aspas, ela Uhum. volta à vida, né? Começa, de repente o rim não está funcionando, volta a funcionar milagrosamente e ela volta. Mas tem alguma coisa mais interessante que eu vejo, é que às vezes eu me sinto perdido. Você vê assim e fala assim, puxa, e agora? O que que eu vou fazer? Aí uma voz lá do fundo, pede tal exame, dá tal remédio. Então, Sim, eu não estou sozinho. Isso que é perfeito. bonito. Eu não estou sozinho. Então, é isso que
que me enche os olhos também. Sim. Eu não estou sozinho. Às vezes eu sou ajudado. Sempre, né? Eu acho. Sempre. E eu acho muito bonito o senhor falando isso, porque eu sinto a mesma coisa dentro da clínica terapêutica junto com os meus pacientes, né? Como psicólogo, eu também, ó, tem um momento que a gente faz perguntas ali que são fundamentais para você deslumbrar ali sobre a situação do paciente e realmente você entende que você não está sozinho, porque pela nossa capacidade mesmo, a gente não teria, né, como elaborar perguntas tão bem interessantes ali ou pedir exames tão bem precisos ali em determinada situação, certo? Uhum. Doutor, o negócio é o seguinte: quais os acidentes mais comuns em crianças de 0 a 3 anos? Vamos lá. Já deu o nome já pro bebê reborn? Não, ainda não. Ainda não? Vamos lá, Podia- você de casa, qual o melhor nome que você acredita que nós podemos dar para ele? Eu tenho 3 sugestões. Ah, Yuri Alberto, Rodrigo Garro e Memphis Depay. ó, Yuri Alberto, Rodrigo Garro Garro, e Memphis Depay. Os 3 melhores Memphis jogadores do Depay. Corinthians. Ah, entendi. Cara de mal de corintiano e os cílios e tá de batom. Eu não sei que tipo de criança é essa daqui, entendeu? É um bebê, é um menino, é uma menina, né? Não sei, não vamos entrar nesse mérito, né? Porque as unhazinhas também estão pintadas aqui. É um bebê da Shopee, Tá de azul. entendeu? É Tá de menino, né? azul, Deve ser menino. né? Será? É. É isso aí, menino veste azul, menino será? Ó, a polêmica aqui, gente. Vamos lá. O Memphis Memphis Depay, Depay, é. Memphis Depay, ele está simplesmente andando em casa. Quais são os acidentes mais comuns que o Memphis pode sofrer? O primeiro deles é a queda. A A queda. queda. O primeiro deles é a queda, é o mais comum. A criança cai da própria altura, a criança cai de alturas. Criança é igual gato, né? Curiosa. Então ela quer subir, quer Só escalar. que o gato cai de pé, né? Só que o gato cai de pé e a criança cai de cabeça, né? Muitas vezes a gente vê acidentes com criança, eu acho que a proteção da criança, acho não, é certeza, a proteção da criança é maior que a do adulto. Já vi criança bater a cabeça de fazer barulho no chão, sair andando, chorando, daqui a pouco tá brincando de novo. Então acho que tem um anjo que põe a mão embaixo. Só pode, né? Explica pra gente, doutor, se preciso for com boneco, por que a criança sempre cai de cabeça? É interessante demais, porque a criança, de alguma forma, ela pode bater. Geralmente, quando a gente é mais velho, a gente cai de joelho e tal, só que a cabeça é o último, né? É a última coisa que a gente bate. Mas por que a criança sempre cai de cabeça e isso gera uma preocupação enorme nos pais? Por quê? A cabeça, você vê, quanto menor a criança, o feto, por exemplo, a cabeça é bem maior que o corpo, ela é a estrutura maior. O bebê Verdade. prematuro tem uma cabeça maior do que quase o corpo dele todo. E é o mais pesado. Então, a tendência é que a cabeça vá primeiro. A sorte é que a criança, a cabeça, ela tem. As estruturas são separadas para a cabeça crescer. Os ossos são mais maleáveis. Então, você vê, a cabeça da criança, você consegue fazer isso aqui que eu estou fazendo no boneco. Ela tem a famosa moleira, Sim, mas não faça isso em casa, tá, gente? Pelo amor de Deus, não faça isso em casa. mesmo porque aqui é um boneco. É um boneco. Então, a hora que bate a cabeça no chão, existe um amortecimento por causa dessa coisa. Diferente da gente, que a cabeça é fechada já, o osso já está soldado, já está pronto. Não Sim. tem, a nossa cabeça não cresce mais. A da criança precisa crescer. Pequenininha assim, vai ficar uma cabeça de adulto. Então, ela é mais macia, mais fácil de você resistir à pancada. Sim, e o legal quando você vê, né, um esqueleto, né, um crânio, você consegue ver a costura, literalmente aquela solda ali, né, craniana ali E em na 3 criança, partes bem ali. afastada a sutura, né? Sim, sim. Para poder o osso crescer. Legal. Então, primeiro, a gente começa pelas quedas. Quedas. Como evitar quedas? Tem como evitar as quedas? Porque eu já vi vídeos na internet, por exemplo, né, de que se você evitar as quedas, se você sempre colocar uma almofadinha quando seu bebê está ali sentando, ele pode acreditar, né, que ele vai deitar ou ele vai se jogar e que vai sempre ter uma almofada. Então, às vezes, é até importante com que ele sofra, né, as primeiras quedas ali para ele desenvolver essa segurança. Verdade ou mito isso? É muito difícil você evitar que uma criança caia. Você não vai blindar a sua casa, não tem como. Mesmo porque a criança ainda não tem maturidade suficiente cerebral para entender que não pode andar descalço no chão de sabão, não pode fazer várias coisas que tem risco. A criança não sabe disso. Uhum. Se você colocar ela em cima do muro, ela vai andar no muro. Ela não sabe disso. Não tem medo, né? Não tem medo, não conhece. Então, a criança precisa ter alguns intempéries na vida dela para aprender. Você vê a criança enfiando o dedo na tomada, você diz, não faz isso aí.
ela não vai saber por que que não pode ter o dedo na Então tomada. tem que deixar tomar o choque. Não é deixar tomar o choque, mas ela vai sentir. Se você não estiver perto, ela vai sentir o choque e vai saber que ali não é lugar de botar o dedo. Eu estou dando um exemplo bem Sim. exagerado, mas a criança tem que passar por certas dificuldades para entender, para começar a aprender a vida. Isso daí serve para você também, tá, adulto? Que não passou por dificuldade, que é mamãezado, entendeu? Você, o famoso Enzo, né? A geração Z hoje em dia, entendeu? Tem que passar os perrengues da vida, tem que aprender a se virar, entende? Não é só de UTI neonatal que a gente tá falando aqui também, já serve já para como recadinho para sua vida aí, ó. Você que tá assistindo a gente de casa. Em segundo lugar, qual o maior índice de queda? A gente tem em primeiro lugar quedas, né? Que é o maior perigo hoje dentro de casa de crianças de 0 a 3 anos. E aí, em segundo lugar? Intoxicação, envenenamento. É muito Sério? fácil, porque a criança não conhece assim, não sabe diferença. Por exemplo, uma Coca-Cola. Uhum. Vamos supor que o menino já tomou Coca-Cola. Ele vê lá um vidro de um sabão da cor da Coca-Cola, ele não vai ver que a garrafa é diferente, não tem maturidade cerebral para entender que a garrafa tá com rótulo diferente. Ele vai ver o líquido da cor da Coca-Cola, ele vai querer tomar. E pode ser soda cáustica, pode ser o sabão, pode ser uma coisa que pode causar transtornos para o resto da vida dele. Então, envenenamento vem em segundo lugar. É muito comum envenenamento e intoxicações, acidentes com. Por isso que a mãe deve manter essas coisas em lugares altos, em lugares difíceis da criança pegar, não acessível, porque um envenenamento com alguma substância dessa aí pode ser fatal. Perfeito, doutor. Vamos lá. A criança bota tudo na boca, Sim, né? Existe chance, por exemplo, de envenenamento com papel ou alguma substância que ela tem alergia, a mãe descobre na hora e tal. É comum você encontrar isso durante existe o sim. plantão na UTI? No Ou meu errado? caso, não, porque eu fico mais com os bebês, mas assim, no plantão de porta de PS, sim, eu já vi várias vezes quando eu fazia isso. É, acidentes mil, com coisas que você nem imagina. Grão de feijão enfiado no nariz, grão de feijão enfiado no. Isso é simples, né? Isso é fácil de Aquelas resolver. garrinhas, né? Mas coloca dedo em ratoeira, Meu Deus. tem a criança é curiosa. Aliás, ela precisa disso. Ela aprende assim. Por isso você falou, ó, serve para você. A criança precisa passar por experiências desagradáveis para aprender. Aprender que aquilo não se deve fazer. Então é muito comum. Envenenamento, vai pensando que isso acontece com o filho dos outros? Não, não acontece com o filho dos outros. Crianças pequenas de 1, 2 anos não têm noção das coisas. Ela vê o líquido lá, ela vê um líquido assim, isso aqui é pinga, ela pode achar que é água, ela toma pinga. O sabor no paladar não É. é definido O tão. envenenamento, então, pela medicina pediátrica, não necessariamente é de um veneno propriamente Não, dito, pode ser de mas qualquer aquilo que coisa. faz É, mal para a criança, né? No caso, uma Coca-Cola, para uma pinga, criança de 0 a álcool, 3 anos, é um envenenamento, né? Pode ser considerado também, como envenenamento. também, também. A quantidade de tomar Coca-Cola é um negócio, não, não querendo fazer propaganda contra nem a favor, a Coca-Cola tem seus efeitos colaterais, não Sim. é uma substância inócua para uma criança. Um adulto é outra coisa. Para uma criança pequena de 1 ano, eh, não é interessante Pro você adulto dar também, Coca-Cola. né? Fica a dica, né? Não é para tomar, né? Essa aqui é a verdade. A gente sabe, a gente já tem várias lutas aí, vários nutrólogos aí dizendo pra gente, mas para uma criança realmente, aquilo que não serve para criança não deveria servir para o adulto, na verdade, né? Se a gente mantesse aquela introdução alimentar que a gente faz, a gente começou a introduzir, né, alimentos, né? Agora nos 6 meses. E eu vou ser bem honesto para o senhor. Isso me dá um medo. Me dá um medo de questões de engasgo e tal. Engasgos era comum também? Fica em terceiro lugar? Não Sim, fica? os engasgos são comuns, sim, porque a deglutição, como eu falei, envolve pares cranianos, assim, 5 pares cranianos, e aí a criança pode se complicar numa hora dessa. O engasgo é muito comum, acidente com engasgo, e tá aí a importância do curso, as pessoas saberem como proceder na hora que houver o engasgo, né? E tem dois tipos de engasgo, engasgo de líquido e engasgo de sólido. Tem coisas diferentes a se fazer, né, dependendo do tipo de engasgo. Engasgar com líquidos, engasgar com sólidos. Essa é nova para mim. Agora eu quero saber. Vamos lá, qual que é? O senhor pode dar esse spoiler pra gente ou só no curso esse daí?
Dá esse spoiler, pelo amor de Deus, porque realmente a gente engasga com o líquido e dá um aperto no coração pra gente que é grande, né? Imagine para uma criança a dor que não deve ser e como é que a gente vai identificar também que a criança engasgou com líquido ou com sólido. A identificação é pelo que você está dando, a não ser que ela se engasgue sozinha, que você não viu que ela pegou alguma coisa e colocou na boca. Mas é mais difícil ela engasgar com líquido sozinha. É mais fácil ela engasgar com líquido quando você está ministrando o líquido, né? Quando você está ministrando o leite, ou a água, ou qualquer outra substância. Engasgar com líquidos, o líquido, ele tende a fluir mais rápido, né? Ele tende a buscar a gravidade. Ele cai. Se ele estiver fora do recipiente, ele vai para a gravidade. Se você virar aqui entornar uma água, ela cai para o chão. Se você a água não vai reta assim, ela cai para o chão. O líquido Sim. vai para a força da gravidade. Então, se você está tomando, a tendência do líquido é descer sozinho. Então, quando você está tomando, o líquido ou vai para o esôfago, que é o lugar certo, ou se você se engasgar, ele vai para a traqueia, querendo ir para o Tá, pulmão. pera aí, vamos lá. Calma aí que essa daqui eu quero até mostrar pro pessoal no meu Instagram. Vamos lá. O que fazer e como acontece o engasgo por líquido? O líquido, como eu falei, ele vai para a gravidade. Se você virar esse copo, a água não vai para a parede, ela vai para o chão, sempre para o Sim. chão. Então o líquido ele tende a descer, tende sempre a descer. Então você está tomando aqui alguma coisa, a água sozinha desce, a água, o leite ou qualquer líquido, ele vai descer para rumo ao seu estômago, que é o fisiológico. Mas você pode se engasgar, que é o que significa o engasgo? O líquido tomando um caminho diferente, descendo, mas descendo para o pulmão. Aí existe um mecanismo da epiglote fechar para o líquido ir para o lugar certo. Mas a criança ainda está na fase de crescimento e desenvolvimento, esse pode estar comprometido. E o líquido querer ir para o pulmão, ela vai começar a tossir. Então, o engasgo com líquido é mais fácil de lidar, porque ela vai começar a tossir para se livrar do líquido, e aí o que você pode fazer é pegar a criança, virar a criança assim e bater nas costas. Porque aí você vai estimular o líquido a voltar para a gravidade para fora, sair para fora. Não ir para o pulmão. O líquido não deve ir para o pulmão, ele deve ir para o esôfago. O engasgo líquido é mais fácil, então, de você resolver. Mas, às vezes, acontece dele ir para o pulmão e aí a pessoa pega uma pneumonia aspirativa, que é caso de hospitalização, né? Muito bom, doutor. Mostra pra gente de novo, por favor, porque acabou cortando aqui. Como é que a gente tem que fazer quando tiver engasgo líquido? Vamos O lá. bebê, principalmente, você pega ele aqui e vira com a cabeça usando a gravidade, né? Você põe ele para cá e tapinha nas costas, para que ele tussa e jogue o líquido para fora. Desse jeito. Tapinha nas costas, tá, gente? Pelo amor de Não Deus. é descer tapinha nas costas. E o mesmo serve para engasgo sólido? Serve, mas é um pouquinho diferente, né? No gaso sólido. No gaso sólido existe uma coisa que pode estar tampando sua traqueia. E ela não sai de lá. Porque o líquido escorre, ela não escorre. O sólido fica preso. Hum, Então, se ficar preso, aí você deve colocar o bebê numa posição com a cabeça baixa, bem baixa, geralmente na perna, assim, ó. Você deixa eu ficar em pé. Na perna, assim, ó. Ou uma outra superfície que esteja, que mantenha essa posição. Por exemplo, se ele estivesse duro, estivesse caindo, tem que estar com a cabeça baixa. E você também faz a mesma coisa. 5 tapinhas nas costas. Depois pode virar a criança, virar o bebê e fazer como se fosse uma massagem cardíaca. Aqui, 5. E depois, se não deu certo, volta, repete. Depois, 5 aqui e 5 aqui, até a eficácia. Geralmente, uma sessão é suficiente para isso. Geralmente, uma sessão é suficiente para isso. Caso isso não dê certo, evidentemente, você vai ter que chamar o socorro, né? É uma sessão só, você fez, você vai fazer até melhorar. vamos Mas lá. Durante esse momento, acho que o ideal já seria alguém já já tá está chamando chamando. socorro, O ideal seria né? isso. Porque Mas até o socorro chegar. se você estiver sozinho, é problema. Você tem que fazer Então, a essa manobra. verdade é que todo pai e toda mãe deveria saber minimamente primeiros socorros. Não somente pais, mas professores de creche, né? Sim. Pessoas que trabalham com criança, enfermeiros. Vamos lá, vamos ser bem E olha, honestos às aqui. vezes até médico não sabe disso. Até Essa é a médico não pergunta que eu sabe ia fazer disso. para o senhor. Todos os profissionais da área da saúde Não, sabem fazer manobras, não, sabem não, agir? não sabem. Muito médico não sabe fazer isso às vezes. Não, Caramba. não, não tem esse manejo. Então, dá importância, porque são primeiros socorros, né? Está escrito ali, Uhum. primeiros socorros. E são importantíssimos, que esses primeiros socorros podem salvar a vida da criança.
Sim. Porque você não tem especialização. Mas, por exemplo, você está passando na rua, você vê um cara desacordado. O que você vai fazer? Qual que tem até aquele ATLS para leigo. O que você vai fazer? Você vai lá chamar. Não chamou, não atendeu, a pessoa não atendeu, ela está precisando de ajuda. Você tem que fazer o quê? Você tem que iniciar a manobra de ressuscitação. Fazer a massagem cardíaca. Você não está respirando, não está. Sim. Você tem que fazer alguma coisa. Então, primeira coisa que dizem, você tem que gritar para alguém, você, liga 190, liga 193 e começar a massagem cardíaca. Aquela massagem cardíaca que você faz na pessoa que está caída pode ser determinante para salvar a vida dela, enquanto o socorro não chega. Porque o cérebro, como eu falei, 5 minutos sem oxigênio, ele morre. Então, você fazendo a massagem cardíaca, você provê o oxigênio ao cérebro. E a gente consegue, né, fazer aquele, mesmo que não resolva ali na hora, mas aquele paliativo Não, é, até até o socorro chegar. chegar. E aquilo é fundamental. Isso pode ser determinante para salvar a vida daquele indivíduo Uau. ou daquela criança. Então, com essa manobra que eu fiz, salva a vida da criança. Não é, como eu disse, não é que você vai fazer isso e se resolveu, acabou, não precisa chamar ninguém. Meu câmera enquadrou direitinho essa manobra aí, tudo certinho? Porque essa é a minha preocupação, ele mostrando ali no joelho ali, porque o pessoal de casa com toda certeza vai querer aprender. Gente, isso e muito mais, você só vai aprender com o Dr. Sérgio, essencial, certo? E mais do que isso, gente, eu tô encantado, porque eu como pai de menina agora, eu começando a introdução alimentar, eu fico com medo, porque na minha época era papinha, né? Era papinha. Hoje em dia, a introdução alimentar não se faz mais com papinha. Eu não sei se você de casa ainda é antigo, né? Mas agora, os pais Nutella, eles se tornaram pais raízes. É. Então, a introdução alimentar hoje é com arroz de verdade, é com feijão de verdade, é com carne, entendeu? Eu tenho um vídeo da minha filha aqui comendo um bife, né? Meu Deus do céu, tudo bem, sem sal, isso aqui, ela tá ali, ó, e eu tô morrendo de medo dela dar uma respirada ali e simplesmente jogar aquele pedaço de carne, logicamente é grande, mas tudo pode acontecer. Eu costumo dizer que quando é a sua hora, né? E a gente não tem como prevenir isso daí também. Vamos lá. A gente falou de engasgos, né? Aspirações, certo? Onde vai o leite, pode ir para o pulmão também. É comum esse tipo de acidente? Ou é raro? Ou é só devido a alguma fatalidade ou alguma questão fisiológica da criança, né? Ou devido, por exemplo, ela estar enfrentando uma gripe, né? Uma bronquiolite ali, entende? Eu tenho algum predispositivo para isso daí? Alguma predisposição? Não, claro que se você está cansado com uma bronquiolite, com uma gripe, com um problema respiratório, é muito mais fácil de ter o acidente, de acontecer o acidente. Mas, assim, eu não vou dizer que é incomum, não, não é incomum, é comum. Mas, assim, quantas vezes você alimenta o seu filho durante o dia? Muitas vezes você alimenta o seu filho. E não é sempre que acontece. Então, vamos supor, você tem aí em 100 dias que você alimenta o seu filho, de repente, em um dia pode acontecer um episódio desse. Engasgar é comum. Engasgar sozinho, você mesmo se engasga. Você está tomando uma água aí, você tosse e resolve o seu problema. A criança também, ela pode estar mamando, ela se engasga, tosse, tosse, tosse e resolve o seu problema. Ela mesmo sozinha, às vezes sem nenhum adulto intervir. Mas, às vezes, pode acontecer de precisar de ajuda. Pode acontecer. O episódio da carne que você falou da sua filha, via de regra não acontece nada, é um pedação grande, mas se ela tiver dente, ela pode cortar um pedaço e esse pedaço entupir a via aérea dela. Você tem que tirar aquele pedaço de lá, senão ela não vai respirar. E aí, eu meto o dedão, dou os tapinhas nas Se mete o costas, vira dedão de... se você vê o pedaço. Se você não tá vendo o pedaço, é porque já passou e aí você não adianta meter o dedão. E agora? Aí agora é a hora da manobra. Aí é a hora dessa manobra que eu falei. Cabeça aqui, 5 tapinhas nas costas, vira a criança de cabeça aqui e tipo uma massagem cardíaca com os 2 dedos, o indicador e o médio aqui na altura do mamilo, para fazer o negócio soltar. E volta e já chamar alguém, ó, chama lá. Chama o SAMU porque o bicho pegou. Porque engasgo com sólido é muito pior do que engasgo com líquido. Tem não sei se você já viu um produto, né, que os asiáticos, eles criam tudo, né? E aí diz, né, que tipo assim, é como se fosse uma máscara de oxigênio, só que tipo de sucção. Ele serve mesmo? Por exemplo, a criança engasgou com um sólido, né? Já tá Uhum. ali, já na traqueia, então ela já... É difícil. A máscara tem que ter um poder de sucção. Eu não conheço, mas essa máscara, se ela tiver um poder de sucção absurdo, pode acontecer sim, pode puxar. Porque essa manobra é para tirar mesmo, né?
Você vai estimular, vai bater aqui, vai estimular a tosse para ela tossir, e a tosse Eu, como pai, posso puxar com a boca? o líquido é mais fácil você puxar com a boca, o líquido. Mas o sólido é Na hora difícil. do Você desespero, até doutor. pode, Eu tô falando na hora faz do tudo. desespero, você faz tudo. Essa é a primeira É, coisa, né? Não se desesperar. O que é sim. difícil, é o mais difícil. Aham. Mas Porque você bateu, não saiu. E o tempo tá você tem correndo. que chamar ajuda, lógico, tem que chamar Eu ajuda. posso meter a É, boca ali, sugar e. pode fazer o que você quiser. E se der certo, parabéns. É como eu falei, primeiro socorro, você tem que agir para salvar. Entendi. Talvez a criança tenha que ser hospitalizada depois, vai Aham. voltar, vai ficar ainda desacordada, então precisa ser hospitalizada. Mas sem aqueles primeiros socorros, poderia ser fatal, poderia não ter sucesso. É complicado. E tem muitos acidentes, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre afogamentos. Afogamentos e sufocamentos. Acho que o afogamento acho que é um dos mais comuns também, né? Se Tá em tiver quarto lugar na piscina, nossa não linha. é só piscina, às vezes numa bacia pode se afogar. Sim, sim. Às vezes numa bacia. É, cuidado com água, né? Às vezes na piscina, a pessoa pensa que a boia, você está livre do problema. Ah, a criança está com boia, não tem problema. Principalmente aquelas boias de patinho, sabe? Aquela que é redonda, que fica. Esta é a perigosa. Porque você sentou a criança ali, amarrou aquela boia redonda, aí a criança vira de cabeça. A boia fica segurando ela lá em cima e a cabeça lá dentro d'água. Ela não consegue desvirar. Então, essa boia é uma boia que não é indicada para criança em piscina. A melhor boia é a do braço, aquela que põe no braço. Porque essa daí não tem como ela virar a cabeça e não conseguir desvirar. Uhum. Porque se você coloca uma boia aqui redonda, circular, ela está boiando aqui. Mas se você fizer isso aqui e conseguir virar a cabeça, a boia vai boiar, ó. Vai continuar boiando. Sim, E ela, a cabeça lá dentro. E ela não consegue desvirar. Que é mais difícil, porque a boia vai ficar boiando. com toda certeza. Então, e para você desvirar a cabeça, a boia não vai deixar. Agora, a do braço, ela vai fazer você se manter assim, ó, a cabeça para ficar sempre. Mesmo que ela vire, a Então, a boia recomendação é é a do sempre a braço. boia do A boia braço. do braço. Os pediatras recomendam as boias do braço. Aquela boia que é circular, ela tem que estar sob supervisão. Não que ele não pode usar, mas ela tem que estar sob supervisão constante. Se você se afastar, ela pode se afogar Pode ser fatal ali. fatal. E afogamento, dificilmente a pessoa sai ilesa, né? Porque É. afogamento, você tem um comprometimento pulmonar grave e um comprometimento cerebral grave. Porque quanto tempo ela ficou sem respirar? A melhor precaução seria o quê? Ensinar seu filho a nadar? Seria se Na afastar? piscina, sim. Na piscina, sim. Claro que uma criança de 6 meses, 1 ano, ensinar a nadar é meio difícil, mas na piscina é interessante aprender a nadar. Aprender a nadar, aprender a boiar, aprender na situação. O problema é você tirar da piscina e ir para a natureza. Não existe bom nadador na natureza. Não existe César É, Cielo da natureza. Seja represa, seja mar, seja rio. A natureza é muito superior a você. sim. Não adianta querer dar uma de bom com rio, com represa, com mar. Ela vai te ganhar. Sempre. Natureza não se brinca. Como mergulhador, posso certificar isso. A primeira coisa que a gente faz é o respeito, né, pela natureza, pela caverna que a gente vai mergulhar, pelas profundezas e principalmente pela superfície também. O mergulhador, um bom mergulhador, ele não somente tem que saber como entrar, mas principalmente já tem que ter planejado como é que ele vai sair da água para evitar, né, acidentes, por mais bobos que eles sejam. É. Sufocamentos. É comum sufocamento, criança que dorme junto com os pais, né? Ou é isso daí a história? Ou já, o senhor já pegou caso assim, da mãe chegar lá com o bebê, meu Deus, eu dormi por cima do bebê. Existe a possibilidade. Não é tão comum, mas existe a possibilidade. Sufocamento pode acontecer. Qualquer coisa que impeça a via aérea, que tampe a via aérea, é um sufocamento. Um travesseiro. Tem o que fazer ou chega ali é só orar a Deus mesmo? Porque a mãe percebeu que sufocou, a criança já tá desmaiada, já tá roxa. É questão de tempo, né? É Aí, sorte, né? aí, aí é questão de. Aí é o 92 ambulância, ou correr com ela para o hospital, A porque massagem cardíaca serve, se ela tiver ajuda. parada, sim. Se ela tiver parada, a massagem cardíaca, sim. Agora, é difícil saber. Às vezes a mãe não sabe se a criança já morreu, inclusive, né? Porque se, Aham. se você vira. O bebezinho, ele tem um chamado reflexo de fuga-asfixia. Então, se você coloca o bebê nesta posição, o bebê é recém-nascido mesmo. Já, você pode ver, faz um teste, pega um recém-nascido, coloca nessa posição. Você vai ver que ele vai levantar a cabeça assim, ó, e aos poucos ele vai virar. Uhum. Esse reflexo é um reflexo de fuga-asfixia.
Então ele vai põe numa superfície plana, o nariz dele vai bater ali, ele vai perceber que ele vai se asfixiar, ele começa a levantar a cabeça e acaba virando e fugindo da asfixia. O bebê recém-nascido, já recém-nascido. Mas aí você vem uma situação, você coloca um travesseiro fofo aqui, ó. Ele vai fazer um movimento com a cabeça. Só que o travesseiro é fofo, não vai Sim. permitir que ele vire e ele vai sufocar. Então, existe o reflexo, mas as condições que estão em volta dele também é importante. Se eu já estou aprendendo muito aqui, em apenas 1 hora de podcast, né? A gente já está caminhando já praticamente para os nossos minutos finais. Mais 1 hora de podcast, eu já aprendi demais aqui. Eu acho que já valeu já, entendeu? Já estou extremamente mais seguro. Imagina no curso. Imagina no curso. Acidentes de trânsito, cortes, feridas. Vamos lá, acidente de trânsito. Quais são os mais comuns que o senhor já pegou? Geralmente criança sem cinto. A gente veio, né, para cá para o Sim. podcast. Eu tenho uma mania feia, gente. Eu tenho uma Não, mania não. feia. Eu tô confessando meu pecado aqui. Eu não gosto de usar cinto, me incomoda, entendeu? É coisa de perturbada, assim, igual eu. Não gosto de usar cinto. E eu não ligo nem pela musiquinha que fica tem, para ligar o cinto. Eu não gosto. Aí o doutor Sérgio já falou assim: ó, bota o cinto. É. Boto sim, entendeu? Já é costume já. Então eu já tô aprendendo já a botar cinto. Criança sem cinto é comum? É comum. Eu me formei nos anos 80. Naquela época nem existia essa lei Nem ainda. existia cinto, É. né? Eu já Alguns usava. carros. Eu já usava pela segurança, mas não existia essa lei ainda. Então, era muito comum, sabe? Não sei se hoje você vê isso. A mãe colocava a criança no banco da frente, em pé. Uma criança de 2, 3 anos, no Aham, banco da frente, em pé. sim. E eu estava no meu segundo ano de residência, chegou uma criança que estava em pé no banco da frente, a mãe deu uma freada, nem bateu o carro, ela não bateu o carro, ela deu uma freada brusca. A criança foi jogada pro painel, bateu a barriga no painel do carro. Uma das costelas quebrou e furou o fígado da criança. Não conseguimos salvar a criança. Furou o fígado é o órgão, o maior órgão, não é o maior órgão do corpo humano, que o maior é a pele, mas o fígado está em segundo lugar. De víscera é a maior. Então é a maior víscera do corpo humano e é extremamente irrigada. Então o prazo que ela levou da rua, da via pública até o hospital foi, não foi suficiente para poder salvar a criança. Ela chegou a tomar sangue, mas não deu, acabou morrendo. E por causa de uma bobeira, né? Se ela tivesse bem acomodada no cinto, hoje eu vejo que as crianças são mais bem acomodadas. Mas na época dos anos 80, era muito comum um acidente com criança sem cinto. Hoje é mais raro você não usar cinto na criança, não usar cadeirinha, não usar aquele suporte que tem para uma criança maior. Hoje as mães são mais preocupadas, os pais são mais preocupados com isso. Mas acidente, mesmo com cinto, às vezes acidente grave, é muito comum, sim. Doutor Sérgio, o pessoal tá pedindo aqui no privado, né? Porque no começo a gente não conseguiu transmitir, né, nossa live aqui ao vivo, porque estava dando um eco, acho que foi por conta dos dois celulares. Mas eu vou começar a transmitir aqui somente do meu celular, nesse finalzinho mesmo. A gente já falou sobre quedas, né, que está aí em primeiro lugar aí, né, na questão de UTI Uhum. neonatal, sufocamentos, queimaduras. A gente chegou a falar de queimaduras? Não Não, não falamos de falou de queimadura. queimaduras. Também Queimaduras. Como é que funciona? Quais são os casos mais comuns de queimaduras? É na face, no corpo? É queimaduras com líquidos, com óleos? Como é que a gente lida com isso nos nossos primeiros socorros, juntamente aos nossos filhos? queimadura geralmente com líquido mesmo, né? Às vezes por descuido do próprio adulto, às vezes a gente orienta o quê? As panelas, quando estão funcionando no fogo, virar o cabo para dentro do fogão. Porque se você deixar para fora do fogão, a criança pode ver ali sei lá, como chama aquilo do balanço, aquele negócio que você se Sim, pendura. já quer pegar, né? Criança, na Então, verdade, quer pegar tudo que ela vê então, pela frente. ela pode ver aquilo como um balanço, eu não sei como é que é o nome daquilo que E não essa passa. dica não serve somente para criança, tá? Serve para mim também, viu? Que eu derrubo panela, que é uma beleza. E agora fica a Então, dica para mim também, né? Panela, cabo para dentro do para dentro do fogão. fogão, porque pode puxar por ali e vir que o que tiver quente. O mais comum é com líquido. Se esse líquido for água, tem um tipo de queimadura. Se esse líquido for óleo, tem outro tipo de queimadura muito pior, porque o óleo fica na pele queimando. A água Uhum. passa, escorre, queima e vai. O óleo fica. Mas existe também queimadura com fogo. Vê o fogo, não sabe que é o fogo, enfia o dedo no fogo e acaba queimando. Felizmente, a maioria são queimaduras leves.
Mas se for com um negócio desse que eu falei, um óleo, pode haver queimadura de terceiro grau e precisar enxertar depois. E o que que a gente faz? Vamos lá, a criança meteu a mão na panela, queimou, o que faz? Levanta a mão pro céu, ora para Deus, para não ter sido tão Você grave. tem que levar a criança ao pronto-socorro, claro, não tem dúvida. Mas Muitas assim, das o que vezes, você faz imediatamente sim. recomendam lavar com água fria. Agora, eu vim também de uma escola homeopática. E a escola homeopática diz que semelhante cura semelhante. Então, não é água fria, na verdade. Se você usar água fria, você vai estar indo contra, Hum, né? Vamos supor, o teu organismo, ele está raciocinando assim. O teu subconsciente, que é o organismo, ele fala assim: estou pegando fogo ali. Eu preciso esfriar. Então, ele já vai lançar mão de algum mecanismo para resfriar a área, porque a área está quente. Se você jogar uma água fria, o que que ele vai pensar? Opa, consegui. Vou parar. Não vou mais, não vou faz mais, sentido. não vou resfriar. Deu certo, já consegui. E aí, quando a água fria cessa, o negócio piora. Então, o que que a escola homeopática me ensinou? Você usar água morna. Foi queimado com água quente, você fazer uma lavagem com água morna. Não é água quente, é água morna. Porque a água morna vai dar uma sensação de alívio inicial e não vai atrapalhar a tua defesa natural de agir. E aí depois você levar a criança pro hospital, porque a queimadura tem que Certo. ser vista por um médico. Enrolada numa toalha ou isso daí é mito, né? Porque pode, como você disse, pode grudar, a pele pode ficar nessa Sim, toalha, ou exatamente. a toalha molhada, Pode seca. ficar assim. Pode ficar assim. Claro que se tiver bolha, não precisa de fazer nada. Leva daquele jeito. Agora, se a pele já saiu, está saindo a pele, aí eu acredito que você deve proteger. Não precisa ser enrolada com uma toalha, como uma bandagem, mas proteger a área, porque existe a possibilidade de infecção, né? De entrar bichos ali, né? Se a pele não está íntegra. Se a pele está íntegra, não precisa proteger com nada, só levar. Mas se a pele estiver danificada, existe a possibilidade de infecção secundária. Cortes ou feridas? Vamos lá. Cortes ou feridas. Quais são os cortes mais comuns que o senhor já pegou dentro da UTI neonatal, principalmente com recém-nascidos, né? Vamos lá. E também com crianças de 3 anos, mas eu quero saber mais de recém-nascidos. Porque eles têm uma pelezinha tão sensível, né, que qualquer coisinha corta. Aí muitas das vezes a gente vê, ah, não, tá tranquilo. Quando eu devo me preocupar? Qual a profundidade desse corte? Qual área do corpo? Mesmo que esse corte seja raso, existe alguma preocupação? Qual foi o caso que o senhor já teve ali caramba, foi um corte, irresponsabilidade mesmo dos pais, foi um acidente, a criança brincando com outra criança com um objeto pontiagudo, perfuro cortante. Conta pra gente. Na UTI neonatal, felizmente, é raro o corte. O corte acontece de erro do colega médico ou do erro da enfermagem. Porque o que é comum de Sim, corte é quando vai fazer a cesárea, e em alguns casos eles cortam um pedaço da pele, corta a cabeça, corta. Não é corta profundamente, é quando você passa o bisturi para fazer a cesárea, o bisturi dá uma rilada, por exemplo, na cabeça, na testa, a criança vem com um sinal na testa. Não um corte profundo, quase nunca é profundo, nunca vi sim, um sim. profundo. Minha filha veio com um Superficial, cortezinho, disseram, ah, superficial, não, não, foi não da sei o hora que da lá. cesárea. Mas certeza que foi da hora da cesárea. Às vezes no braço, às vezes na perna, às vezes a enfermagem está fazendo um procedimento e está usando lá uma tesoura, um bisturi, pode dar uma raspadinha, mas nada grave. Uma coisa, na UTI neonatal é assim, infelizmente não tem como, porque a criança é pequena, está numa incubadora, não vai se cortar com nada. Vai se cortar da nossa, como eu digo, negligência do profissional que está lá cuidando. Negligência de mãe, que pode gerar corte, unha grande, o quê? O que que Sim, pode... mas aí já não na UTI, já em Sim, casa. fora da Pode UTI. ser sim, unha grande, facas, tesouras, qualquer objeto cortante, prego, parafuso, que tiver alcance. Criança quer conhecer o mundo, criança mexe em tudo. Tudo é possível. Tudo é possível. Você fala, ah, não, dificilmente meu filho vai mexer com um caco de vidro. Vai mexer com um caco de vidro. Ele não conhece caco de vidro. Ele vai Eu pegar o mexer caco com de tudo. vidro, vai comer o caco de vidro. Nunca duvide da possibilidade de uma criança. Nunca duvide. Ela pode fazer isso. Então, existe um leque de possibilidades de corte de qualquer material pontiagudo. Sim. Gilete, faca, tesoura, caco de vidro, qualquer coisa pode Aqui, ser. ó. Você tá falando que isso aconteceu com certeza no parto da Violeta. Sim, eu tava lá, né? Inclusive, Violeta, minha filha, aconteceu. Foi exatamente isso que eu trouxe aqui também. Bom,
Para o pessoal que está assistindo aqui, vamos lá. Qual que é a situação, gente? Eu gostei muito dessa questão de engasgo, né? E o que o senhor falou também, mas referente aos engasgos, a gente também tem um fato muito comum que é crises epiléticas, né? Muitas Uhum. das vezes a gente não sabe, a criança tem uma questão neuronal ali, né? Ou a partir de alguma queda, né? Ela precisa ser mantida em observação. Aí pode ter um ataque epilético por febre e tal. Quais são os mais comuns e o que fazer durante uma crise epilética? O mais comum é a febre, a crise convulsiva febril. Mas agora eu vou dizer principalmente o que não fazer. Esse é o mais importante do que Uhum. fazer, o que não fazer. As pessoas acham que tem que segurar a língua, enfiar a mão na boca. Não, não façam isso. Você tem que apenas se preocupar com a respiração da criança. Então, tá com ataque, criança ou adulto, né? Se teve um ataque epilético, teve uma crise, posture a criança de um modo que ela possa respirar e possa não se engasgar, não engasgar com saliva, com a coisa assim. Então, Mostra pro tá, pessoal ali na câmera tá ali. aqui com tá aqui com uma crise convulsiva, tremendo. O que você deve fazer? Não, nada de fazer isso aqui, ó. Enfiar o dedo na boca, segurar a língua, enfiar a colher, nada disso. Você pega e vira ela do lado para que ela, ao vomitar, que pode acontecer, vomite para fora, não vomite aspirando, vire do Perfeito. lado. E esta crise deve durar pouco tempo, no máximo 1 minuto. Se a crise persistir, pode chamar socorro. A criança vai voltar sozinha. Ela vai parar, em 1 minuto mais ou menos, vai parar de ter crise. Ao parar de ter crise, vai haver liberação esfincteriana, porque é como se fosse Um relaxamento, né? sistema simpático parasimpático. E primeiro você vê um leão, você se assusta, joga adrenalina, cortisol, você sai correndo, depois que passa, você tem aquele alívio. Sim. E aí é hora de evacuar, é hora de vomitar, é hora de urinar, é normal, isso não é da crise convulsiva, é da Então pergunta própria. aqui, tem lado para poder virar do lado esquerdo do Tanto faz, coração? tanto faz, tanto faz. Virar para cá ou para cá. Virar, o ato de virar é assim, porque se deixar ela aqui, ela pode vomitar e o vômito fica lá e ir pro pulmão. Então, você virando de lado, ela vai vomitar e vai jogar para fora. Mas não se deve mexer na boca, não se deve querer parar, ou segurar para parar, não. Segura a criança só para posturar na E maneira a correta. cabeça? E assim, lógico, a cabeça, se ela vai mexer a cabeça, mas se tiver na parede, você vai tirar da parede, para que ela não bata a cabeça na parede. Você só tira da parede. Você mantém a criança numa posição segura, para ela não bater em nada. Claro que a criança não vai ter uma crise convulsiva e você deixar na parede, você vai trazer ela para um lugar seguro. Só manter no lugar seguro e em 1 minuto deve parar a crise. E ela deve ir ao hospital de qualquer forma, porque precisa saber se essa crise convulsiva é Da febril, onde que vem? se é Avaliar. meningite, avaliar, fazer exames, fazer tudo isso aí, porque precisa, principalmente se é a primeira. Se é a segunda, se é a terceira já está acostumado, você já tem, a mãe já tem um roteiro, mas a primeira tem que tomar providências. Perfeito. Doutor Sérgio, vamos lá. A gente já está caminhando já para o nosso final, né? O que não fazer? Vamos lá. Quais são os erros mais comuns dentro de casa? O que não fazer quando estivermos de frente a uma situação dessa de primeiros socorros, uma situação de risco, uma situação de acidente? Quais são os riscos, os erros mais comuns dos pais, dos profissionais, né, da escola, ou até mesmo dos médicos dentro aí da clínica que fazem, que cometem com as crianças? E como a gente já está caminhando para o nosso final também, depois disso eu gostaria que o senhor deixasse um recado, explicasse um pouquinho também, já apontando já para o que a gente vai ter nesse curso, né? E explicando ali. Não precisa dar o completo ali, não. Dá só como é que se diz? Só o melzinho na chupeta ali para o pessoal começar a entender o que ele vai encontrar ali naquele curso. Mas o que é mais comum, né, de a gente encontrar como erros e que precisa ser corrigido hoje? E nem dá para você falar em 5 minutos tudo que vai acontecer no curso, né? É muito difícil, né? Um curso grande aí, então. Mas o que não deve fazer primeiro lugar, é uma situação que às vezes até nós não conseguimos, é não se desesperar. Sim. Principalmente o médico, né? Não se Manter a deve se inteligência desesperar. emocional, É, psicológica. não se desesperar, o que é difícil para um pai. Não se desesperar. A primeira coisa que não se deve fazer. Não se deve entrar em pânico, porque a criança está precisando de você. E se você estiver em pânico, ela vai. Tô ferrada, né? O meu herói não consegue, tá pior que eu, então eu tô ferrada. A Uhum. criança vai pensar assim. Então, fundamental é isso, não se desesperar. Ou
não passar para a criança a imagem do desespero, que você está desesperado. Você tem que passar para a criança, para o seu paciente, uma situação de tranquilidade. Mesmo que não seja, você finja ser. Sim. É, é, faça até se tornar, tem que ser assim, né? Nesse caso aí, né? Então, é a primeira coisa, isso é o básico da coisa, você manter a calma para você poder ajudar. A máscara, no avião, como é que é? Máscaras Primeiro cairão para primeiro em você. você, depois na criança. Então, primeiro em você, você se mostra para ela que você tem a condição de fazer isso. Então, isso já é meio caminho andado. E aí você seguir os passos, você fazer, tá engasgada, desengasga. Tá com crise, vira lá. Tá com febre, você vai dar um antitérmico, você vai, assim por diante. Você tem que mostrar controle da situação. Isso é o básico da coisa, você mostrar que está no controle. E o curso é assim, você vai ter várias situações, né, na criança, não só no bebê, mas na criança de 0 a 3 anos. Para os pais, para os profissionais de saúde. Até uma colega minha, colega não, uma amiga minha, né? Não é colega de profissão, uma amiga minha disse que a ideia do curso seria interessante porque ela teve um caso de que a filha dela teve uma crise asmática e ela não conseguia respirar, ela ficou desesperada. Ela falou que ela pagaria qualquer valor para Sim, poder salvar a filha dela. E você veja, uma situação de crise asmática, que é uma situação que ela já conhecia, porque a criança não é asmática há 5 minutos, ela é asmática a vida a inteira. vida inteira. Mas naquela situação, ela teve uma crise Teve grave. tempo para se prevenir, né? Então, aquela situação, ela ficou desesperada. Ela saiu com a criança correndo desesperada. Então, é o que não precisa ter. Então, a gente vai ensinar essas coisas, né? Bom, pessoal, vamos lá. Pessoal do Instagram já pode se despedir já e pode olhar para essa câmera também e deixar um recadinho para quem está em dúvida se faz ou se não faz o curso, por quê, por qual motivo que ele deveria fazer. Faz aí o seu pitch final e deixa o seu Instagram também para o pessoal de casa, por favor. Bom, meu Instagram apesar do nome longo, é fácil, Dr. Sérgio Salomão Pediatra, @Dr. Sérgio Salomão Pediatra. E se você está em dúvida e fazer o curso, lembre-se do que eu falei. São primeiros socorros, e esses primeiros socorros podem ser fundamentais para que você salve a vida de uma criança ou de uma pessoa. Você não vai, evidentemente que essa criança vai precisar ser levada ao hospital, mas aquela atitude sua, você vai ver, o médico vai falar: parabéns, se você não fizesse, se você não tivesse essa intervenção, essa criança não teria sido salva. Você salvou a vida dela. Então, para você, pai, para você, enfermeiro, para você, profissional de saúde, que queira saber como agir nos primeiros momentos de um problema com uma criança, é só fazer o curso. Está em obras ainda, mas a gente vai, logo, logo está aí. A partir de agosto, né? Se eu não me engano, julho não, julho já tá logo ali. Na meados de julho já tá já em lançamento, já nas maiores plataformas aí de cursos aí do Brasil, né? Inclusive, nosso doutor Sérgio, nosso querido parceiro ali do Centro Educacional Caio Machado, trazendo aí qualidade de ensino para todos vocês. Doutor Sérgio, foi uma honra enorme ter o senhor aqui junto com a gente hoje. Nós vamos transmitir esse podcast para que você, dentro de casa, possa assistir quantas vezes for preciso. O nosso querido amigo Memphis Depay, Memphis Depay aqui, ó, fazendo sem sua barba. atuação impecável, entendeu? Muito obrigado a todos que estiveram junto com a gente. Isso aqui, será que eu consigo pegar um preferencial com ele? Ó, acho que Ou eu quero disfarça um ingresso para pouquinho. assistir o Timão na próxima vez. Vai chegar ali, ó, ali perto ali, ó. Um beijo para você de casa. Muito obrigado por assistir o nosso podcast. Doutor Sérgio, mais uma vez, uma honra enorme estar junto com a gente. Tenho total certeza que vai ser um sucesso, porque é de grande valia cada ensinamento que o senhor trouxe hoje e tenho certeza que tem muito mais para a gente poder aprender. Um abraço, fica com Deus. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau.